A ansiedade que você acredita fazer parte da rotina está te afastando do caminho de Deus. Você acostumou sua alma a viver em alerta. Dorme com a cabeça cheia, acorda com o coração acelerado. Passa o dia tentando manter tudo sob controle, resolvendo o que pode e se preocupando com o que ainda nem aconteceu. E quando alguém pergunta o que está acontecendo, você responde com naturalidade. É só ansiedade, faz parte da rotina. Mas será que faz mesmo? Ou será que você está aceitando como normal um inimigo silencioso que está te afastando, pouco a pouco, da presença de Deus? A ansiedade não começa gritando. Ela se aproxima em silêncio, como quem só quer conversar, mas vai se alojando nas suas decisões, nas suas orações, no seu relacionamento com Deus. Quando você percebe, já está com medo de confiar. Já está orando com pressa, lendo a Bíblia sem absorver nada. Sua mente corre tanto que seu espírito não consegue mais descansar. Tem gente que acredita que ansiedade é apenas um traço emocional, mas ela pode se tornar um problema espiritual profundo. Porque a ansiedade te convence de que você precisa resolver tudo, de que não pode esperar, de que não dá para confiar. E quando você acredita nisso, você para de ouvir. Para de confiar no tempo de Deus. Para de descansar na soberania dele. Passa a agir movido por impulso, por medo, por desespero. E sem perceber, seu coração vai se distanciando do centro da vontade do Pai. Essa mensagem não é um ataque à sua dor, é um alerta ao seu espírito. Porque Deus não te chamou para viver em pânico emocional disfarçado de responsabilidade. Ele te chamou para confiar, para descansar, para viver pela fé e não pelo medo. Mas a fé só cresce onde a ansiedade morre. E talvez esse seja o maior combate espiritual que você precisa enfrentar hoje. Se você sente que está no limite, se está tentando carregar sozinho pesos que estão te esmagando por dentro, precisa ouvir até o fim. Porque hoje você vai entender o que a ansiedade tem feito com a sua vida espiritual. Vai reconhecer os sinais que o céu já vem te mostrando há tempos. E vai descobrir, com base na palavra, o caminho de volta para a verdadeira paz. Capítulo 1. A ansiedade não é neutra. Ela rouba sua confiança em Deus. A ansiedade não é apenas um sentimento. Ela é uma reação que, quando não confrontada, se transforma em estilo de vida. E o problema disso é que a ansiedade te ensina a duvidar, não de qualquer coisa, mas da fidelidade de Deus. Cada vez que você se desespera por não ver o que queria no tempo que esperava, você não está apenas se frustrando, você está dizendo em silêncio: não sei se Deus vai fazer. E quando essa frase começa a ganhar força dentro de você, o próximo passo é tentar fazer do seu jeito. É aí que a ansiedade vira pecado, porque ela passa a ser a motivação das suas decisões e não mais a vontade de Deus. Você ora, mas já tem medo da resposta. Lê a Bíblia, mas está inquieto demais para receber o que ela diz. Vai para a igreja, mas sua mente está tão agitada que a palavra entra e sai sem se fixar. A ansiedade não apenas ocupa espaço, ela bloqueia acesso. Quando ela entra, ela te distrai da voz de Deus. E o que deveria ser fé se transforma em tentativa de controle. Só que Deus não se revela a corações apressados. Ele fala com clareza a quem desacelera, a quem silencia o caos interno para ouvir sua direção. Enquanto você corre tentando resolver tudo, Deus está esperando que você pare para lembrar quem está no controle. E é por isso que a ansiedade, quando não é tratada, não só te rouba a paz, ela te impede de viver a vontade de Deus. Você precisa entender, nem tudo que é comum é aceitável. O mundo pode até ter normalizado a ansiedade, mas o céu nunca chamou isso de rotina. A palavra é clara: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Ou seja, a ansiedade só permanece com quem escolhe carregá-la. Deus já ofereceu alívio, mas para isso é preciso abrir mão do controle e voltar a confiar. Agora pense: há quanto tempo você tem tentado resolver o que só Deus pode conduzir? Há quanto tempo a ansiedade tem sido o piloto da sua fé? A resposta para esse ciclo não está em mais correria, está em rendição. Capítulo 2. Quando a ansiedade se disfarça de responsabilidade. Nem toda ansiedade aparece com rosto de desespero.
Às vezes, ela vem mascarada de zelo, de cuidado, de compromisso. Você diz para si mesmo que está apenas cumprindo o seu papel, que alguém precisa fazer alguma coisa. Mas no fundo, o que te move não é sabedoria, é medo. Medo de que se você não agir agora, tudo desmorone. E essa sensação te consome. Você começa a carregar fardos que Deus nunca pediu. Começa a tentar controlar o que foge completamente do seu alcance. E sem perceber, a ansiedade se tornou a sua forma de funcionar. Essa ansiedade é mais perigosa porque ela parece justa, parece espiritual. Você diz que está se esforçando pela família, pelos filhos, pelo ministério. Mas o seu interior está em colapso. Você já não dorme bem, não se alimenta direito, não tem mais prazer naquilo que faz. A mente gira em círculos e o coração vive em alerta. E sabe o que é pior? Você se convence de que isso é necessário, que é nobre sofrer desse jeito. Mas não é isso que Deus espera de você. A responsabilidade verdadeira é equilibrada. Ela reconhece os limites humanos e depende da força divina. Quando você ultrapassa esse limite e começa a carregar sozinho tudo aquilo que deveria ser entregue em oração, você não está sendo responsável, está sendo dominado por uma inquietação que não vem de Deus. A ansiedade disfarçada de responsabilidade faz com que você se sinta culpado por descansar. Te convence de que parar é negligência, que confiar é fraqueza, mas a Bíblia nos mostra o contrário. Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Veja, quem confia, descansa. Quem confia, dorme. Quem confia, solta. E se você não solta, é porque ainda não entregou de verdade. Essa é a raiz. Muitos estão orando, mas não estão entregando. Estão falando com Deus, mas segurando firme o controle. Estão dizendo amém, mas vivendo como se tudo dependesse deles. O que parece responsabilidade pode, na verdade, ser orgulho disfarçado. Orgulho que diz, se eu não fizer, ninguém fará. Mas quando você crê de verdade que Deus cuida, você entende que o que não está nas suas mãos está nas mãos certas. Então olhe para dentro. Será que você está mesmo sendo responsável ou está apenas usando isso como justificativa para viver ansioso? O verdadeiro compromisso com Deus não é fazer tudo, é saber a hora de parar e deixar Ele ser Deus. Capítulo 3. A ansiedade. Enfraquece a oração e silencia a fé. A ansiedade cria um tipo de ruído interno que torna quase impossível ouvir a voz de Deus. Você até tenta orar, mas sua mente não para. Enquanto os lábios falam com o céu, o coração está preso ao que pode dar errado. Você não ora com confiança, ora com desespero. Não ora buscando direção, ora tentando obter controle. E nesse ciclo silencioso, a oração deixa de ser comunhão e vira um ritual vazio, onde a fé vai se apagando pouco a pouco. Quando a ansiedade domina, a oração se torna uma lista de pedidos ansiosos e não uma entrega real. Você diz, seja feita a tua vontade, mas dentro de si já determinou o que quer que aconteça. A ansiedade transforma a oração em negociação. Você tenta convencer Deus do que acha melhor, ao invés de ouvir o que Ele quer fazer. E assim, a fé se torna condicional. Você acredita, mas apenas enquanto as circunstâncias estão favoráveis. Basta algo fugir do controle, e a dúvida volta a ocupar o trono do seu coração. A fé, para crescer, precisa de silêncio interior. Precisa de espaço. Precisa de confiança no invisível. Mas a ansiedade sufoca isso. Ela exige explicações, prazos, garantias. Só que Deus trabalha no tempo dele, da forma dele, e com propósitos que às vezes só entendemos depois. A ansiedade quer provas imediatas. A fé se alimenta de promessas eternas. A Bíblia nos mostra que Jesus, mesmo diante da cruz, orava em silêncio, em confiança, em rendição. Ele não estava livre da dor, mas estava livre da ansiedade, porque ele sabia em quem confiava. E é isso que muitos cristãos perderam: a confiança prática. Continuam indo à igreja, lendo a palavra, mas não confiam mais como antes.
Estão esgotados emocionalmente, tentando resolver com força humana aquilo que só o Espírito Santo pode transformar. A ansiedade não só rouba a sua paz, ela paralisa a sua comunhão com Deus. E se a sua oração se tornou pesada, se o seu tempo com Deus está sendo empurrado, não é porque você perdeu a fé. É porque a ansiedade está sufocando a sua fé, e você precisa agir antes que ela apague completamente a chama que ainda resta. A boa notícia é que fé e ansiedade não conseguem habitar no mesmo lugar por muito tempo. Ou uma vence, ou a outra cede. E isso significa que você pode sim virar esse jogo. Pode sim recuperar a força da sua oração. Mas para isso, precisa identificar o que está calando sua fé. Capítulo 4. A ansiedade. Também é idolatria, quando o medo toma o lugar de Deus. Poucos percebem, mas por trás de toda a ansiedade crônica existe uma forma sutil de idolatria. A ansiedade revela em quem você confia de verdade. Porque aquilo que você teme perder ou não alcançar muitas vezes está ocupando o lugar que só Deus deveria ocupar. Quando o medo fala mais alto que a fé, o trono do seu coração já não pertence ao Senhor. Pertence à necessidade de controle, à obsessão pelo futuro, à segurança ilusória que o mundo oferece. Você diz que confia em Deus, mas entra em colapso quando algo escapa das suas mãos. Você canta sobre o cuidado do Pai, mas se desespera com um atraso, com uma resposta que não chega, com um plano que não saiu como o esperado. E o pior, você acha isso normal, mas não é. Porque confiar em Deus de verdade não é apenas dizer que Ele é fiel, é descansar mesmo quando tudo parece dar errado. A ansiedade desenha um cenário onde tudo depende de você, onde a sua força, sua lógica e seus esforços são a base da sua paz. Mas essa paz é falsa, porque basta um abalo na rotina, uma mudança inesperada para o medo assumir o controle. E se o medo governa, quem está no trono da sua alma já não é Deus. É a incerteza, é o desespero, é o pânico travestido de vigilância. A Bíblia diz em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores, e quando você serve a ansiedade, mesmo sem perceber, você está obedecendo a outro senhor. A ansiedade te dá ordens. Ela diz, resolva agora, não pare, não confie, e você obedece. Mas o Espírito Santo diz o oposto. Aquieta-te, entrega, confia. Quem você está ouvindo? Idolatria não é só adorar imagens, é colocar qualquer coisa no centro do seu coração. É tornar qualquer sentimento, expectativa ou medo mais determinante do que a palavra. E quando a ansiedade decide como você vive, age, responde e até ora, ela deixou de ser só um sintoma emocional. Ela virou um altar dentro de você. Por isso, reconhecer a raiz espiritual da ansiedade é tão importante. Porque enquanto você tratar só os sintomas, o coração continuará preso. Você pode tomar atitudes práticas, organizar a rotina, descansar o corpo, e tudo isso é válido. Mas se a alma continuar colocando o medo no lugar que pertence a Deus, a paz não permanece. Está na hora de derrubar esse ídolo, de tirar a ansiedade do centro e devolver o controle ao Senhor. A ansiedade te aprisiona. Deus te liberta. A ansiedade te consome. Deus te sustenta. Mas Ele só assume quando você solta. Capítulo 5. A paz de Deus. Não é um sentimento, é uma decisão espiritual. Você não vai sentir paz apenas quando tudo ao seu redor estiver calmo, porque essa não é a paz que Deus promete. A paz dele não depende de ambiente, de notícia boa ou de planos perfeitos. A paz de Deus é um estado espiritual que começa na decisão de confiar, mesmo sem entender. É um silêncio interior que nasce no momento em que você para de lutar contra o que não pode controlar e começa a descansar na vontade do Pai. A Bíblia diz em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse texto revela algo poderoso. A paz não vem da lógica, vem da confiança. Não faz sentido humano ter paz em meio à dor, ao luto, ao desemprego, à espera. Mas o Espírito Santo opera justamente nesse tipo de cenário, onde a razão se cala e a fé escolhe crer.
Você já percebeu que existem pessoas passando por tempestades muito maiores que a sua e mesmo assim têm uma paz inabalável? Não é porque elas não sentem nada, é porque decidiram não viver governadas pela ansiedade. Elas aprenderam que paz não é ausência de luta, é presença de Deus. E essa presença não falha, não atrasa, não abandona. Talvez o seu erro foi esperar sentir para então confiar, mas no reino de Deus, primeiro se crê, depois se sente. A ordem é inversa do que o mundo prega. O mundo diz: quando tudo estiver resolvido, você terá paz. Deus diz: enquanto tudo estiver fora do seu controle, confie. E aí, você terá paz. O mundo ensina que a solução traz descanso. Deus ensina que o descanso antecede a solução. Então hoje, você precisa fazer uma escolha espiritual: continuar alimentando o caos interno ou decidir descansar. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de abrir mão do controle e deixar Deus ser suficiente. Paz não é aquilo que você sente quando tudo dá certo. É aquilo que você carrega mesmo quando tudo parece dar errado. Essa paz não se compra, não se conquista, não se fabrica. Ela é derramada. É fruto do Espírito. Mas só se manifesta quando a ansiedade perde espaço, quando o medo deixa de governar e a confiança assume o lugar de direito. Agora pare e se pergunte: o que em sua vida precisa ser entregue de verdade para que essa paz possa entrar? Porque enquanto houver resistência, a paz não se instala. Mas quando você diz: Senhor, eu confio, o céu começa a agir de forma que você jamais conseguiria com as próprias mãos. Capítulo 6. Liberte-se da ansiedade. Como entregar e confiar de verdade. A ansiedade se alimenta daquilo que você se recusa a entregar. Quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, mais ansioso se torna. E quanto mais ansioso, mais distante você fica da voz de Deus. É um ciclo invisível, mas cruel. Por isso, a libertação não começa quando as coisas mudam por fora. Começa quando você decide mudar por dentro. E a única forma de quebrar esse ciclo é com uma entrega sincera e total. Entregar não é abandonar, é confiar. É colocar nas mãos de Deus aquilo que você reconhece que não pode carregar mais. E essa entrega precisa ser prática, não apenas emocional. Significa parar de insistir em conversas que te adoecem, parar de simular força quando está em ruínas por dentro, parar de buscar respostas onde Deus já disse para esperar. Confiar é obedecer, mesmo quando tudo grita ao contrário. Você pode começar hoje. A primeira coisa é reconhecer o que você está tentando resolver sem Deus. Nomeie esse peso. Diga com clareza: Senhor, é isso que eu estou tentando carregar sozinho. Pode ser uma decisão, uma pessoa, um medo, uma incerteza. Coloque diante de Deus sem reservas. A oração mais poderosa não é a mais bonita, é a mais verdadeira. E quando você ora com verdade, o céu se move com resposta. Depois, substitua o pensamento ansioso pela promessa certa. Cada vez que o medo tentar voltar, declare a palavra. Não pense apenas com sua mente, fale com sua boca. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando você começa a declarar as promessas acima das preocupações, algo dentro de você muda. A ansiedade perde espaço, a verdade ganha forma, a paz se estabelece. Também é preciso aprender a esperar sem se corromper, porque muitos até entregam, mas desistem no meio do caminho. Recolhem de volta o que tinham deixado no altar, confiam por um tempo, mas depois se rendem ao desespero. Mas o verdadeiro descanso está em não apenas entregar, mas permanecer confiando enquanto Deus trabalha. E Ele trabalha, mesmo quando você não vê, não sente ou não entende. Por fim, entenda. Você não precisa de controle. Precisa de rendição. O controle te adoece, a rendição te cura. O controle te cansa, a rendição te renova. O controle te aprisiona, a rendição te liberta. E Deus está esperando esse momento em que você finalmente diz: eu não aguento mais sozinho. Eu entrego. Porque quando essa entrega é real, o céu se abre, a paz chega e a ansiedade não encontra mais onde morar. Capítulo 7. A decisão. Que muda tudo.
soltar o controle e escolher a paz. Chega uma hora em que continuar como está se torna mais insuportável do que mudar. E talvez você tenha chegado nesse ponto agora. Tentou de tudo, tentou sozinho, tentou fazer caber em você uma força que não vinha mais. Mas hoje, Deus está te chamando para uma decisão espiritual, prática e definitiva. Soltar. Soltar o que te adoece. Soltar o que te sobrecarrega. Soltar aquilo que você tenta segurar por medo de perder, mas que na verdade já está te fazendo perder a si mesmo. Essa decisão muda tudo, porque ela marca o fim da tentativa humana e o começo da intervenção divina. Enquanto você insiste em fazer do seu jeito, Deus apenas observa. Mas no momento em que você diz com sinceridade, Pai, eu confio, algo se realinha. O céu não responde à autopiedade, responde à fé. E fé é isso. Soltar com paz, mesmo sem garantias visíveis. Talvez você não veja mudança hoje. Talvez os problemas ainda estejam aí quando o vídeo acabar. Mas algo já pode mudar dentro de você agora. A forma como você olha para eles. A maneira como você ora. A confiança com que você escolhe seguir. Porque quando você decide confiar, ainda que nada mude por fora, tudo já começou a mudar por dentro. E é isso que te fortalece. Não é o fim do problema, é a certeza de que você não está mais lutando sozinho. Essa é a paz que Deus quer te dar. Não a que depende do que acontece, mas a que permanece apesar do que acontece. Uma paz firme, profunda, espiritual. Uma paz que guarda o coração e a mente. Uma paz que só vem quando você solta o que nunca foi seu para carregar. Agora é com você. Deus já falou. A palavra foi entregue. A verdade foi plantada. E essa ansiedade que tem te dominado por tanto tempo não precisa continuar sendo parte da sua rotina. Ela não é a sua identidade. Ela não é a sua cruz. Ela não é sua herança. Você não foi criado para viver em constante alerta. Foi criado para confiar, para andar em paz, para descansar na fidelidade de um Deus que nunca falha. Feche os olhos, respire fundo e entregue. A partir de hoje, que o seu coração volte a bater no ritmo da fé e não mais no compasso do medo. A paz não é uma promessa distante, ela é uma escolha espiritual que você pode fazer agora.